Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo a mais um programa GC Online. Estamos aqui reunidos na mesma dinâmica dos nossos GCs que acontecem nas casas, entre as famílias da nossa igreja, entre os membros e congregados, e hoje nós estamos aqui de forma online para compartilhar um pouco com você do estudo da Palavra do Senhor, para adorarmos a Deus juntos. Então já convido você que tem a sua agenda aí desse ano a já pegar a sua agenda para nós juntos estudarmos a Palavra, mas antes disso vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade que nós temos de estar reunidos na Tua presença, como igreja, como célula, como G6, para Te adorar e conhecer mais sobre o Senhor. Que o Teu Espírito Santo mais uma vez nos edifique e fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Luz do mundo viestes à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde viestes à terra que criaste, por amor pobre se fez. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Só pra te adorar, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Glória a Deus, nós vivemos para adorar o Senhor.
Somente Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração e do nosso culto. Amém? Amém. Vamos juntos então agora estudar mais sobre a palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia junto com a gente no livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4. Nós vamos continuar nessa trajetória que nós temos traçado, né, desde os últimos programas, falando sobre essa carta tão especial que foi o apóstolo Paulo que escreveu para a igreja em Roma e que é conhecido até teologicamente como o maior tratado teológico da história. O livro de Romanos é extremamente rico e alguns até chamam de o quinto, né, evangelho. Então uma escritura que, além de ser sagrada, é muito rica para nós, para a nossa vida prática, nossa vida espiritual, nossa vida de fé. Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4, a palavra do Senhor nos diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como uma oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Hoje aqui, junto com a pastora Lívia, com a Fernanda, com o Alisson, nós vamos aqui conversar sobre o tema Livres da Condenação. Livres da Condenação é o título do nosso estudo de hoje. E a gente vai falar exatamente sobre esse ponto em que o apóstolo Paulo ele sai de um momento de muita confusão, quando ele começa a entender todo o problema do pecado, toda a depravação humana, até que ele chega no mais profundo abismo, no final do capítulo 7, dizendo, né, quem me livrará do corpo dessa morte? Né, olha a situação de podridão, de depravação em que eu estou. E ele conclui o capítulo 7 dizendo, graças a Deus por Cristo Jesus. Ele encerra o capítulo 7 justamente chegando no ápice da solução do seu problema, da solução do nosso problema, que é Jesus. Em Cristo culmina, né, toda a resolução para o mundo. Cristo é a redenção da sociedade, Cristo é a redenção da humanidade. Então, a partir do capítulo 8, Paulo sai desse lugar de profunda tristeza e angústia e entra nesse alto cume de exultação, de adoração a Deus, né, reconhecendo exatamente no versículo 1, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora ele se coloca diante do espelho e mesmo com tanto problema nas suas costas, Paulo também reconhece, ele enxerga a graça de Deus, ele enxerga o amor, o poder do Senhor para nos resgatar do império das trevas, nos transportar para o reino do seu Filho amado. Tudo isso inteiramente pela graça, pelo favor não merecido. E justamente uma ação graciosa de Cristo que tira de nós toda a culpa, todo o peso e toda a condenação. Porque agora, né, aquilo que estava sobre nós, a ira de Deus, o castigo, foi derramado sobre Jesus. O próprio profeta Isaías, quando escreve no livro de Isaías, capítulo 53, ele diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A cura que vem do sacrifício de Cristo, a paz que vem da cruz de Cristo, é exatamente essa paz de alguém que foi liberto de uma condenação, de alguém que foi liberto de uma prisão horrível, de uma prisão eterna, que é a prisão do pecado, que é a prisão da condenação eterna. E agora nós temos paz com Deus, porque Cristo levou sobre si toda a nossa condenação. Amém, glória a Deus. E nesse capítulo 8, então, o que a gente pode dizer? Que o Espírito Santo está no centro. Ele conduz, né? John Stott, ele apresenta que há um contraste, né, entre a fragilidade da lei e o poder do Espírito Santo para poder viver a plena vontade de Deus para nós. Então, nós precisamos estar nesse lugar de descanso. Eu acho que esse é o lugar que Paulo encerrou o capítulo desesperado, né? Sim. Mas aqui ele encontra a resposta, tipo o Espírito Santo.
Ele está no centro e Ele nos conduz a viver uma vida que Deus quer. Amém, exatamente. E é muito interessante porque, de fato, você falou uma coisa muito certa, né? Esse capítulo 8, ele põe o Espírito Santo no centro, né? A obra do Espírito Santo é muito relatada. Enquanto no capítulo 7 se ouve falar muito pouco do Espírito Santo e é mais o homem que está no centro do argumento. No capítulo 8 é o Espírito Santo que assume a cena principal. E aí a gente vê no capítulo 7 o homem no centro e só dá problema, só mostra a depravação, só mostra a dificuldade, né? O pecado. Mas quando o Espírito Santo entra nessa cena principal, quando ele assume o papel, aí sim nós vemos libertação, aí nós vemos cura, aí nós vemos transformação e mudança de vida, porque é o Espírito Santo quem é responsável dentro dessa dança da Trindade, né? Vamos chamar assim, por nos santificar, por nos selar, por nos marcar como filhos de Deus e como cristãos. Mas, Fernanda, a gente agora dentro desse papo, né, de condenação, justificação. Gente, a Fernanda ela é cantora, mas ela é formada em Direito também. E eu queria, Fernanda, dentro desse contexto, né, claro que a gente vê a Bíblia em muitos momentos trazendo para um conceito de eternidade algumas questões que são comuns do nosso dia a dia. Sim. E aqui o apóstolo Paulo ele se utiliza exatamente dessa figura de um tribunal, né? E ele nos coloca nessa posição de antes condenados e depois de justificados, nós agora não temos mais condenação. Nós agora somos livres em Cristo. Você pode fazer para a gente essa comparação, explicando melhor diante da sua experiência, do seu estudo? Claro. Nós não somos merecedores, né? Então, a gente está ali figurando o banco do réu. Por quê? Porque a gente merece essa posição, né? Pelo nosso pecado, pelos nossos delitos. Então, assim como uma pessoa que cometeu um crime, a gente está ali sentado num banco de réu. E quem é o nosso juiz ali? O próprio Deus, né? Mas pela graça de Deus, Ele deu para a gente um advogado, que é o nosso Senhor. E através da manifestação do Espírito Santo em nós, essa condenação, ela já não existe mais. Porque Jesus, é como se Jesus pegasse aquele crime que a gente cometeu e ele fosse lá e ele mesmo pagasse, né? É como uma pessoa que é presa ali e alguém vai lá e paga a fiança dela. Jesus foi lá e pagou a nossa fiança. Então, pelo poder do Espírito Santo em nós, a gente já sai daquele lugar de condenação ali. Nós somos justificados pelo poder do sangue de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. E que bênção tão grande que nós recebemos por essa graça. A gente é de fato, né, um favor tão imerecido que é inexplicável. A gente não consegue mensurar, a gente não consegue colocar em palavras, em um texto, a totalidade de tudo que Cristo fez. Eu sempre costumo falar que até se nós estivéssemos presentes fisicamente no dia do sacrifício de Jesus, no dia que Jesus foi crucificado, né, aquele momento, aquele marco da história da crucificação, nós ainda assim não teríamos dimensão de tudo que estava sendo realizado ali. Sim. Porque nós veríamos com os nossos olhos, sim, o corpo de Cristo sendo mutilado, né, Jesus sendo humilhado, o sofrimento, o sangue descendo, a própria crucificação, mas os resultados espirituais, que é exatamente tudo que é relatado no livro de Romanos, né, são coisas que não são vistas a olho nu. Nós não temos uma documentação que nos comprove essa liberdade, essa libertação, mas ainda assim, pela fé, nós nos apropriamos, nós vivenciamos todos os dias na nossa caminhada o poder dessa salvação que nos alcançou. E é interessante, né, que quando a gente vai estudar as Escrituras, a gente entende que essa condenação que nós fomos libertos dela, que o apóstolo Paulo escreve aqui em Romanos 8, não fala só apenas de algo futuro, de uma condenação eterna que ainda vai se concretizar. Na verdade, nós fomos já libertos da condenação hoje, quando fomos libertos do domínio do pecado. Nós vemos em Romanos, no capítulo 1, a Bíblia falando que Deus abandonou o homem a viver os seus próprios prazeres. Parece que, às vezes, algumas práticas pecaminosas a gente até acha, né, que Deus vai castigar essa prática, quando na verdade viver essa prática já é um reflexo do abandono, que é o pior castigo. Algumas pessoas têm até aquele dizer, né, não, porque Deus vai pesar a mão. E na verdade, eu acho que o maior castigo de Deus, eu aprendi isso em uma aula no seminário com o pastor Drummond Lacerda, que o maior
Castigo de Deus não é pesar a mão, é retirar a sua mão, é deixar de intervir. Então foi exatamente dessa condenação que nós fomos libertos, hein, Alisson? É interessante que aqui no versículo 4, na minha versão, diz assim: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aqui Paulo está dizendo que nós estamos em Cristo Jesus, então nós estamos debaixo da lei do Espírito de vida. Isso quer dizer que nós não somos condenados mais, e se nós estamos em Cristo, nós naturalmente devemos andar em Espírito, para que assim nós sejamos, nós nos tornemos escravos da justiça, né, e não do pecado. Então é algo que Paulo coloca como uma consequência. Então quer dizer que se a gente está em Cristo, a gente deve andar em Espírito, para que assim a justiça nos justifique, né? E que a gente se torne realmente uma nova criatura em Cristo. Exatamente. Exatamente. O John Murray, ele diz que esse termo nenhuma condenação se refere à libertação não apenas da culpa, mas também do poder escravizante do pecado. Então é exatamente eu saio desse lugar, né, de estar escravizado, esse lugar de escravo do pecado, de viver preso nesse jugo. Não sei se você já viu aquela figura de um preso com um jugo, né? Esqueci até o nome do termo certo agora. Mas aquela corrente amarrada na perna com aquela bola de peso, né? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E você percebe que o preso ele não consegue andar, porque ele está preso ali na canela dele, né? Ali no tornozelo, com aquele peso que impede com que ele avance. E essa escravidão do pecado, essa condenação, tem exatamente essa figura. Nós ficamos presos eternamente nesse lugar de podridão, nesse lugar de pecado. E se Cristo não vier quebrar essa corrente, nós estamos impossibilitados de nos locomover, de sair desse lugar. Então, a gente vê mais uma vez aqui a figura da graça de Deus nos alcançando e realizando uma obra tão grande, né, na nossa vida. E glória a Deus por isso, porque como Paulo disse, né, engrandecendo a Deus aqui, dizendo que não há mais nenhuma condenação, nós também podemos cantar em júbilo, em adoração ao Senhor, como nós cantamos aqui no início do programa. Para te adorar eu vivo para te adorar. Essa é uma canção não apenas de uma melodia, né, bem arranjada, um conjunto de letras. Não, essa é uma melodia da nossa vida. A nossa vida é para adorar o Senhor. Depois que nós fomos libertos desse domínio do pecado, a nossa vida serve agora para glorificar a Deus. Nós vivemos, esse é o fim do homem, né? A finalidade da vida humana, glorificar a Deus, viver para a glória de Deus. E a partir desse momento, pastora Lívia, a gente agora entra em um processo de santificação, né? Sim, o Espírito Santo, né? Ele também nos leva a um relacionamento com Deus como Pai. Então, nós começamos a ter esse entendimento de filho e temos a habilidade do Espírito para andar como filhos de Deus. Porque nós vemos o exemplo de Jesus e conseguimos olhar para Jesus e seguir os seus passos por causa do Espírito Santo. Então, olha que lindo, a gente tem a absolvição do nosso pecado, nós somos libertos da escravidão do pecado, mas também temos aqui a oportunidade agora de andarmos como filhos amados de Deus. Isso é maravilhoso. Acho que é a coisa mais linda que um ser humano pode viver, é a filiação. É, de novo, nós termos ali, né, uma vez que Adão quebrou aquele pacto, aquele vínculo que ele tinha com Deus por causa do pecado, o Espírito Santo, o Jesus enviado, né, encarnado, morto, crucificado, ressuscitado, pela ação do Espírito Santo, ele nos faz viver essa filiação em plenitude, por causa dele mesmo. Exatamente. Glória a Deus por isso, né? Quem diria que nós, meros mortais, pecadores, fôssemos aceitos como filhos amados de Deus? E é interessante que filho, né, fala sobre acesso a uma intimidade, né, a um relacionamento, a um acompanhamento, inclusive também a características. Nós sabemos, de acordo com a Bíblia, que existem atributos de Deus que foram comunicados a nós e com a redenção nos deu acesso ainda a sermos mais parecidos com Ele, por meio da pessoa de Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo que nos santifica. E agora, Fernanda, a gente vive para obedecer a Deus por prazer, por amor a Ele, mas não por um legalismo. A Bíblia fala sobre a lei que foi dada
né, para conduzir o homem a um salvador, para dar salvação, mostrar para o homem que ele precisava de uma salvação. A gente até falou em alguns programas anteriores aqui que a lei é como se fosse uma placa que aponta para um lugar. Se você vê uma placa com o nome do destino que você quer chegar e você chega aonde essa placa está, você não chegou ao seu destino. Você só está vendo ali um direcionamento de para onde você deve ir, qual a direção você deve tomar para você chegar nesse objetivo, nesse lugar. E a lei é exatamente isso, né? Esse apontamento, esse direcionamento para a salvação, né? O próprio Paulo trata a lei como um aio, um condutor de salvação. E agora, depois de Cristo, a gente não vive mais para obedecer à lei, né? Para conseguir um favor de Deus. A gente quebra esse conceito de legalismo aqui e agora a gente quer obedecer a Deus, mas por gratidão, como a resposta que Ele fez por nós. Sim, é importante, né, assim, a gente ter esse norte, algo que vai nos nortear ali, mas o próprio Deus, Ele nos deixou, depois disso tudo, 2 mandamentos só, que é amar a Ele acima de todas as coisas e o nosso próximo como a gente se ama, né? Então, quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas, a gente quer obedecer a Ele, a gente quer se parecer mais com Ele. É o que você falou, a gente não faz simplesmente porque é uma obrigação, mas é porque no momento que a gente ama, que a gente tem intimidade, que a gente anda junto, a gente vai se parecendo mais. A partir do momento que eu me torno sua amiga, a gente começa a conviver muito junto, a gente já não começa a pegar o trejeito de um, do outro, algo que você gosta, que eu não conhecia, você me apresenta. Então, a gente já começa a criar ali uma intimidade e trocar particularidades nossas. Com Deus, não vai ser diferente. Então, assim, a partir do momento que a gente vai caminhando junto com Ele, a gente vai pegando mais ainda desses atributos, conhecendo mais a Deus e é natural a gente ir caminhar segundo o propósito dele. Exatamente. Isso tem até muito a ver com a questão da filiação que a pastora Lívia falou, né? Porque no começo, na infância, o nosso pai precisa ir lá e corrigir, precisa ir lá e apontar. Você errou, você precisa mudar. Às vezes dá até aquela, né, varada. Não sei você, gente, mas eu levei varada na minha infância. Eu também. Às vezes dá aquela varada para apontar, só que chega um ponto de maturidade e de intimidade que o meu pai não precisa mais me apontar, porque eu já sei aquilo que agrada o meu pai. Só de olhar, né? Você sabe. Você conhece o olhar dele, né? Às vezes isso fica intrínseco no seu coração. Sim. Às vezes você está numa situação, precisa tomar uma decisão e nem é mais necessário que o seu pai grite para você o que você deve fazer. Hoje eu já vivo isso. Hoje o meu pai não precisa, por mais que eu busque conselhos e valorize os conselhos do meu pai, ele não precisa a todo momento estar me corrigindo, ele não precisa a todo momento estar me apontando, porque ele já me ensinou na caminhada. Sim. É o que o próprio Provérbios 22, versículo 6, foi o primeiro versículo da Bíblia que eu aprendi, vocês acreditam? Minha formatura do ABC, eu recitei esse versículo lá. Provérbios 22, 6, educa a criança no caminho em que deve andar e quando crescer e envelhecer não se desviará dele, desse caminho. Ou seja, o papel do pai é ensinar o caminho, só que quando envelhecer é o filho, né, que não vai se desviar. Porque chega um ponto que o filho já entende o coração do seu pai, né? E a partir desse relacionamento, dessa intimidade, ele agrada ao seu pai e ama obedecer ao seu pai. Amém. Mas uma coisa interessante que a gente precisa observar não é as obras do filho, né, de nós, as nossas obras, aquilo que a gente faz como filhos, que nos salvam. Sim. É aquilo que Cristo fez. Isso é importante a gente pensar e lembrar disso. Porque, às vezes, o que pode acontecer? Nossa, mas eu tropecei aqui, e agora? Né? Mas nós temos... A obra de Cristo foi perfeita para nos salvar. Né? Aquilo que a gente faz, deixa de fazer, não torna a gente mais ou menos filho. Né? Não tira... não, vou riscar seu nome aqui. Não é dessa forma. O Senhor, Ele, né, por causa dEle, nós permanecemos filhos e Ele nos ensina, nos conduz à retidão, nos convence e nos faz andar em assertividade para agradá-lo. Mas o amor dele não muda, nem a filiação. Né? As obras dele que é sempre suficiente. E é muito bonito ver como a Bíblia toda ela é interligada. E a Bíblia vai, em todo momento, apontar para Jesus e para a obra redentora dele. Então, como o Mateus citou Isaías 53, né? É talvez um dos meus versículos preferidos da Bíblia, por mais que seja difícil, né, de escolher. Quando fala que pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Isso mostra a graça de Jesus
que através dela nos dá a possibilidade de nos tornarmos semelhantes a Ele. Porque aqui em Romanos vai falar que a gente era tomado pelo pecado, pela morte, mas a partir das pisaduras de Jesus, nós temos essa liberdade nele, né? E nós temos essa possibilidade de nos tornar semelhantes. Então, isso é muito bonito de ver como ela vai apontar para Cristo em todo o tempo e para a obra dele que foi por nós, para nos levar a esse lugar de liberdade, né? Amém, amém. Glória a Deus. Exatamente, né? Isso que o Espírito Santo opera em nós, né? Ele nos liberta da escravidão da nossa carne, nos capacita para obedecer à lei de Deus. Sozinhos, nós somos impossibilitados de agradar a Deus, né? Embora, né, essa graça não tenha nos alcançado, né, esse amor de Deus nos alcançou e tirou de nós todo o mérito, né? Nós não temos mérito algum na salvação, a salvação foi inteiramente o favor de Deus que nos alcançou, mas o Espírito Santo, quando vem habitar em nós, ele também nos dá capacitação para viver à altura do presente que nós recebemos. Como um filho que recebeu uma bicicleta e deseja aprender a andar naquela bicicleta, nós recebemos a salvação e precisamos andar como salvos. Precisamos ter frutos de arrependimento, porque de fato não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, de condenados, de escravos do pecado, nós fomos feitos filhos. E que você hoje possa erguer a sua voz, as suas mãos, a sua alma e o seu coração em adoração a Deus, porque Ele nos libertou do império das trevas e agora nos abraçou e nos recebeu como seus filhos. Vamos orar nesse momento, encerrando mais um programa GC Online, no nome de Jesus. Senhor Jesus, obrigado por mais uma oportunidade de, juntos com os meus irmãos, nós podemos aprender tanto sobre o Senhor, aprender tanto na Tua presença a respeito do presente que nós recebemos, que foi a maravilhosa salvação. Deus, que o Senhor carimbe o nosso coração com essa verdade, para que nós possamos todos os dias ser gratos ao Senhor por esse presente e vivermos à altura disso, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Até o próximo programa. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar.